Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Lucas Zanetti e hoje nós vamos falar um pouquinho, abordar sobre os componentes vinculados ao sistema nervoso. Especificamente hoje nós vamos falar sobre a medula espinal, ou também chamado de medula espinhal. Bom, observem na figura que nós temos aqui os componentes do sistema nervoso central. Em um primeiro momento, em nível superior, nós temos o encéfalo. Nas próximas videoaulas, nós vamos falar sobre as estruturas específicas contidas aqui no encéfalo. No entanto, nós temos um prolongamento desse sistema nervoso chamado de medula espinal. E aqui também nós podemos observar que essa medula espinal faz a projeção da parte do sistema nervoso periférico, que são os nervos propriamente ditos. Bom, nós temos que entender que a nossa medula ela apresenta algumas limitações anatômicas. Importante dizer que basicamente a medula é um prolongamento do bulbo, ou seja, ao final do bulbo, nós temos o início da medula espinal. E essa medula, ela vai até aproximadamente o primeiro ou segundo espaço vertebral lombar, ou seja, vai aproximadamente até L1 ou L2. Temos como característica dela de comprimento em torno, então, entre 42 a 45 centímetros de comprimento. E o importante, ela serve como um canal de comunicação da parte periférica, ou seja, dos nervos, levando informação para o encéfalo, e também ao contrário, ou seja, pegando informação do encéfalo, que o encéfalo envia, e enviando para os locais aonde deve ser feito ou levado essa informação. No entanto, temos que compreender que, além de desempenhar essa função, a medula serve como um local de integração. Importante destacar isso, pois, por exemplo, nós vamos ver na nossa aula, as questões dos reflexos, são chamados de reflexos medulares. Então, ali nós temos o local de integração, aonde que a informação ela nem vai chegar no sistema superior ou ao nível superior. Do jeito que a informação chega, ela vai ser processada na medula e vai criar uma resposta propriamente dita. Observe que a nível caudal, ou seja, na parte inferior da medula, em torno de L1 e L2, a minha medula ela vai sofrer um afunilamento em formato de cone. Esse afunilamento é chamado de cone medular. A partir do cone medular, eu vou ter uma estrutura chamada de filamento terminal. Observe que esse filamento terminal ele vai se distanciando do cone medular e ele vai perfurar um saco, um revestimento, chamado de saco dural. E ele vai até o cóccix, ele vai ficar fixado ali no cóccix. Qual que é a função prioritária desse filamento terminal? Estabilização da medula espinal em relação aos movimentos provenientes das vértebras ou da coluna propriamente dito. É importante deixar claro que esse filamento terminal nada mais vai ser do que composto por uma camada de tecido de proteção chamada de pia mácula. E observe que nós vamos ter um ligamento ou um filamento coccígeo que vai fixar esse filamento terminal lá na base do cóccix. Além disso, a partir do cone medular, nós vamos ter também a saída de raízes nervosas, de nervos propriamente ditos que vão ser colocados aqui no cone medular. E os anatomistas, ao descobrirem essa estrutura, eles pensaram que parecia como um rabo de cavalo.
Por isso que essas projeções de fibras nervosas, de nervos, são coletivamente chamados de cauda equina. Então nós temos o cone medular, do cone medular nós temos a cauda equina e o filamento terminal. O filamento terminal, por sua vez, perfura o saco dural e fixa-se lá no cóccix, por meio do filamento ou do ligamento coccígeo. Além disso, a minha medula ela é protegida, ela vai passar por dentro das vértebras. Especificamente, a medula ela passa dentro do forame vertebral. E claramente, só para a gente relembrar um pouquinho de ossos, quem não lembra, puxa a aula aí no nosso canal que vocês vão encontrar. Nós temos as vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais e coccígeas, e a parte do cóccix. Então a medula vai passar praticamente por dentro desse forame. E a partir de então, projeções chamadas de nervos vão sair dessa medula por meio de um forame, que nós chamamos de forame intervertebral. Ou seja, o que eu quero dizer? Que o nervo ele vai sair lateralmente de uma vértebra, entre uma vértebra e outra, por meio de um espaço que nós chamamos de forame intervertebral. Obviamente, quando nós falamos de medula espinal, as regiões da medula, elas seguem a sequência basicamente da parte da coluna vertebral, a nomenclatura. Ou seja, nós vamos ter região cervical, torácica, lombar, sacral e coccígea. E, obviamente, dessa medula vão sair pares de nervos. Nós vamos ter 8 pares de nervos cervicais, que vão de C1 a C8. Temos 12 pares de nervos torácicos, que é T1 e T12. 5 pares de nervos lombares, que vão sair da L1 e L5. Vamos ter 5 pares de nervos sacrais, que são S1 e S5. E, claramente, nós vamos ter um par de nervo coccígeo, chamado de CO1. Obviamente, cada nervo tem uma região específica em que vai inervar. Observem a topografia. Observem aqui, ó, essas estruturas em amarelo, chamado de radículas. Observe que a nível cervical, elas são praticamente horizontais. A nível torácico, elas começam a ficar oblíquas. E a nível lombar, ela torna-se praticamente oblíqua. Isso se deve porque a medula propriamente dita não acompanha o crescimento da coluna vertebral. Então, à medida que nós vamos crescendo, a medula ela não acompanha esse crescimento. Dessa forma, as radículas elas apresentam esses processos de ondulação diferentes. Observem aqui, ó, no final, lá na parte lombar, que nós chamamos de cone medular. Obviamente, além do osso, da vértebra propriamente dita, proteger a medula, eu vou ter folhetos que vão proteger a minha coluna, a minha medula, perdão, que são chamados de meninge. Basicamente, eu tenho 3 meninges que vão recobrir e proteger a minha medula. Elas são chamadas de dura mater. Observe que a dura mater é a camada mais externa. A dura mater, observe que além de recobrir a medula propriamente dita, também vai recobrir parte dos nervos espinais que vão sair daqui. Se eu tirar a dura mater, eu vou encontrar uma camada interna chamada de aracnoide mater. Ela tem esse nome porque parece com uma teia de aranha.
Se eu retirar a aracnoide mater, eu encontro a pia mater. A pia mater é a meninge que está diretamente em contato com a medula. Observem aqui que entre as meninges eu vou ter espaços. Então, entre a dura mater e a aracnoide mater, eu tenho um espaço chamado de espaço subdural. E entre a aracnoide e a pia mater, eu vou ter um espaço chamado de subaracnoide. Importante esse espaço, uma vez que o líquido cerebroespinal ele passa nesse espaço subaracnoide. Então, basicamente, a meninge tem como função a proteção, estabilidade física e absorção de impactos. Numa visão posterior, ou seja, eu olhando a parte de trás da minha medula, eu vou encontrar basicamente duas projeções, dois aumentos de tamanho dessa medula, ao qual nós chamamos de intumescência. Nós vamos ter na região cervical intumescência cervical. Essa intumescência é importante porque a partir dela nós vamos ter a saída de nervos que irão inervar a parte do cíngulo e membros superiores. E nós vamos ter a intumescência lombar, ou também chamado de intumescência lombosacral, ao qual vai dar origem aos nervos que vão inervar a pelve e os membros inferiores. Então, observando aqui, ó, novamente, voltando lá no nosso primeiro slide, a medula passa no forame magno, vai aproximar até L1, L2, temos o cone medular aqui, ó, perfeitamente, o filamento terminal, a cauda equina, e aqui nós temos o filamento coxígeo, ok? Então, a intumescência cervical, inervação do cíngulo e membros superiores, enquanto que a lombosacral, inervação da pelve e membros inferiores. Bom, nós temos alguma estrutura muito importante, que é a anatomia da medula propriamente dita. Então, quando eu pego a medula e corto ela e vou observar, eu consigo inicialmente verificar uma diferença de coloração. Observe que eu vou ter uma coloração esbranquiçada na parte externa. Essa parte externa é chamada de substância branca, perdão. E eu tenho a parte interna, eu tenho um H com a substância cinzenta. O que isso quer dizer? Quer dizer que na substância branca eu vou ter axônios mielinizados, enquanto que na substância cinzenta eu vou ter corpos de neurônios. De forma anatômica, a minha medula ela pode ser dividida em lado esquerdo e lado direito, e que leva o mesmo nome basicamente. Observe que na região posterior eu vou ter um sulco. A gente chama esse sulco de sulco mediano posterior. Esse sulco mediano posterior basicamente vai separar a parte posterior direita e esquerda. Do lado da frente, ou na parte anterior, a mesma coisa. No entanto, vai ser um sulco mais profundo. E isso nós chamamos de fissura mediana anterior. E isso vai dividir o lado direito e o lado esquerdo. Observe que mesmo dividido o lado direito e o lado esquerdo, nós vamos ter aqui a presença de uma comissura. O que seria isso? Basicamente uma região em que o lado direito comunica-se com o lado esquerdo. Isso acontece tanto na parte posterior quanto na parte
anterior. Em relação ao H medular, ou a parte interna, ela pode ser dividida em 3 partes. Basicamente, nós temos o corno ou coluna posterior. Nós vamos ter corno ou coluna anterior. E nós vamos ter o corno ou coluna lateral. Basicamente, o H medular é dividido nessa região. Já a parte branca, a substância branca, ela é dividida em funículo. Eu vou ter o funículo posterior, que basicamente vai do sulco mediano posterior até a coluna posterior. Eu vou ter o funículo lateral, que basicamente vai da coluna posterior até a coluna anterior. E eu vou ter o funículo anterior, que vai da fissura mediana anterior até a coluna anterior. Nós temos que compreender isso de forma muito clara, certo? Pois as ações ou a parte funcional da medula vai acontecer a partir dessa estrutura anatômica. Observem, pessoal, se eu fazer um traço nesse formato, dividindo a parte da frente, ou seja, a parte anterior e parte posterior, nós podemos dividir a medula espinhal em 2 formas. Sendo que a parte posterior, ela é totalmente sensitiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa parte da medula vai receber informações advindas da periferia. Obviamente, a parte anterior, ela vai ser considerada parte motora ou parte eferente. O que isso quer dizer? Quer dizer que as ações ou as ações que serão realizadas partirão aqui da raiz anterior. Então, só para a gente definir, nós temos que definir que a raiz posterior, ou seja, a parte posterior da medula, ela é sensitiva ou aferente, enquanto que a parte anterior, ela é eferente ou motor. Interessante comentar com vocês que o corno ou a coluna lateral está relacionada principalmente com o sistema nervoso autônomo, ou seja, vai inervar as vísceras, ok? Então, mostrando para vocês aqui, ó, de forma muito clara, eu tenho um nervo. Então, o que é esse nervo? Esse nervo é onde nós encontramos vários axônios. Esses axônios, eles têm características sensitivas e motoras. Por isso que nós falamos que os nervos eles são mistos. Então, a parte sensitiva, ela vai ser direcionada para a raiz posterior. Enquanto que a parte motora, ela será pela parte anterior. Então, imaginem aqui que vocês estão com uma caneta fazendo pressão na pele de vocês. Essa pressão, ela vai ser sentida por receptores e por meio de nervos, elas vão chegar aqui pelo nervo, vão para a raiz posterior e vão chegar na medula. E a partir da medula, posteriormente nós vamos comentar mais sobre isso, mas a partir da medula vai ser levado para o encéfalo. Agora eu quero escrever. Quando eu quero escrever, um neurônio motor, lá no córtex motor, vai vir até a medula, vai comunicar-se com a medula, e essa ação ela vai sair pela raiz anterior, ou seja, uma raiz motora. De forma bem simples, a raiz dorsal ou posterior, ela é aferente, ou seja, é sensitiva,
ou seja, vai levar informação para o encéfalo. Enquanto que eu tenho a raiz ventral, ou raiz anterior. Ela é efetora ou eferente, motora, ou seja, vai levar informação para os músculos e vísceras. Como eu falei lá no início, além de a medula ter a função, basicamente, de levar informação para o encéfalo, ela é um centro integrador. E a partir desse centro integrador que eu consigo criar os reflexos. Então, pessoal, vamos dar uma situação em que você coloca uma mão, você colocou a mão em um prego. Quando isso acontece, nós vamos ter o estímulo do receptor. Esse receptor vai mandar informação para a medula por meio da raiz posterior, por meio da raiz aferente, raiz dorsal. Essa informação vai chegar na medula. Observe que na medula nós temos o que nós chamamos de interneurônio. Uma parte desse interneurônio vai comunicar com o corno ou com a coluna anterior e vai mandar uma informação para os músculos. Então, como consequência, você tira a mão desse prego. Isso é chamado de reflexo. Não confundam reflexo com velocidade de reação. Então, quando você, por exemplo, está dirigindo uma autoestrada e desvia do buraco, aquilo lá é velocidade de reação. Em um segundo momento, um outro reflexo que nós temos é o reflexo patelar. Então, observe, vocês deram um estímulo aqui no ligamento patelar. Quando isso acontece, vai ser estimulado receptores no músculo esquelético. Esses receptores vão mandar informação. Essa informação ela vai entrar na medula pela raiz posterior. E por conta disso, nós vamos ter um arco reflexo. O interneurônio irá comunicar diretamente. Na verdade, nós nem temos um interneurônio, desculpa. Esse neurônio sensitivo, ele vai comunicar com o neurônio motor, gerando a contração. Por isso que você tem essa contração involuntária, chamada de reflexo. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigado. Até a próxima aula.